Vocês se lembram que eu tinha falado para vocês que hoje era a votação para o Parlamento Europeu? Vocês estão lembrados disso? Os países da União Europeia se reúnem para, fazer a eleição do Parlamento Europeu. Então, os partidos indicam a chapa. Tem um cabeça de chapa e cada partido vai indicando a chapa. Isso em cada país. Bem, eu alertei para vocês. Quem vai lembrar aqui, né? Eu sempre gosto de falar isso porque eu alertei para vocês que a direita iria ganhar. Eu avisei. Eu falei, olha, vocês vão ver o que vai acontecer na Europa, o que vai acontecer nos Estados Unidos, a direita está cada vez mais forte. Quando que eu falei isso? Da vitória lá do Chega, porque foi uma vitória, e o Chega aumentou a quantidade da direita no parlamento português. Eu falei assim, olha, vai ter eleição e pode se preparar que a direita está vindo forte. Nem eu imaginava que ia ser tão humilhante, que ia ser tão desesperador para a esquerda. Eu confesso a vocês que eu poderia imaginar tudo, mas o tamanho da derrota foi vexaminosa, foi um tsunami. Varreram a esquerda do parlamento. Para vocês terem uma noção, na França, na eleição francesa, lá é uma chapa. Então coloca-se só o nome da pessoa e aí os votantes, vão lá e escolhem aquela chapa inteira. Para vocês terem uma ideia da vergonha que o Lacron, namoradinho do Lula aí, que vocês viram de mãozinha dada, a gente brincou bastante com a história do casamento do Lacron com o Lula, ciúme da canja, que não sabia que era ciúme de um ou do outro. O que acontece? Vocês viram aí a derrota, mas foi do dobro de votos. O partido da Le Pen, de direita na França, meteu-lhe 32% contra 16. Foi 32 contra 16, ou não, 32 contra 15, desculpa. Foi assim uma lavada. E a derrota foi tão vexaminosa, na França, foi o maior desastre, que o Lacron resolveu dissolver o parlamento francês. Foi uma paulada, Rossi. Mas foi assim, a gente mais das antigas falava assim, passou um fenemê, aqueles caminhões antigos. Então, pessoal, assim, atropelaram de vez. Mas espera aí, dissolveu o parlamento, mas calma, muita calma nessa hora, porque eles estão todos desesperados em ano eleitoral para pegar vocês pelas chamadas fake news. Calma aí. Já aproveitar que o pessoal está falando da Alemanha, não foi só na Alemanha. Foi na França, na Alemanha, na Itália, na Bélgica, na Áustria. Foi assim, foi uma lavada na Holanda. Tem esquerdista que está andando até de lado, porque o grosso que chegou para o Lula, mas chegou muito mais grosso para eles lá. Mas que chegou feio mesmo. Dava até para fazer um meme do Lacron falando "Oui, monsieur! Pardon!" Realmente foi uma lavada. E por que eu estou dizendo que é para tomar muita calma e cuidado com o que vocês estão compartilhando? Eu vou explicar uma coisa importante para vocês. O artigo 12 da Constituição francesa prevê a dissolução do parlamento quando houver a falta de governabilidade. Isso já foi adotado 5 vezes na França desde 1950. Nós não temos essa previsão, esse artigo na nossa Constituição. Entenderam? Então, isso não significa que não foi uma notícia que deixou os franceses totalmente, Tem muita gente na França já enfurecida com o Lacron, porque se vocês lembrarem, eu não sei se vocês estão lembrados, que o Lacron deu um golpe no parlamento, que o parlamento não aprovou a reforma que ele queria na Previdência.
Vocês se lembram que ele utilizou um artigo e passou por cima do parlamento? Então, deixa eu explicar para vocês direitinho. O Lacron pode estar dando um tiro de canhão no próprio pé, e eu vou explicar por quê. Todas as vezes que ocorreu a utilização desse artigo 12 da Constituição Francesa, foi para fazer com que o parlamento ficasse mais governista. Mas isso tem um nome, chama-se crise. O problema foi o tamanho da derrota. O povo francês não aguenta mais o Lacron. E pode acontecer, de nesta eleição que foi marcada agora, antecipada para o dia 30 desse mês, pode ter sido um tiro no pé pelo seguinte: as eleições vão ser dia 30, o primeiro turno, o segundo turno no dia 7. Só que, vejam só, o partido da Le Pen pode ganhar de lavada e tornar Lacron simplesmente ingovernável, e pode haver, só que ele é um tiro no próprio pé, porque a maneira como votou o eleitor francês, que deu o dobro de voto para a direita, pode tornar o Lacron tão inviável no governo que pode haver uma renúncia do presidente francês. Vocês entenderam o tamanho da gravidade? Então, gente, a situação na França ficou impraticável. E não foi só na França, nos demais países isso aconteceu.